Graça e paz, família de Deus. A palavra do Senhor nos ensina que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A obra principal de Jesus foi pagar um preço pelos nossos pecados e nos livrar da condenação por causa dos nossos pecados e nossas iniquidades. Mas no Evangelho de João, capítulo 13, aprendemos uma grande lição com Jesus. Jesus deixa bem claro que o que ele fez aqui é para servir de exemplo para aqueles que desejam ser discípulos dele. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Gostaria de passar para você aqui algumas informações, uma curiosidade, para que você pudesse entender exatamente o que aconteceu nessa passagem. Dentro de uma casa, um senhor tinha vários servos. Dentre eles, havia uma posição que era dada ao servo menos habilidoso, ou talvez aquele que tivesse menos força física, ou seja, o servo mais inferior. Era dado a ele a responsabilidade de lavar os pés das visitas quando chegavam nesta casa. Essa é a posição que Jesus assumiu, a posição do menor servo dentro de uma casa. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus fez isso para servir de exemplo. O Senhor Jesus também chama a atenção dos seus discípulos quando ele diz o seguinte: não é maior o servo do que o seu Senhor, nem o mensageiro maior do que aquele que envia. Jesus estava dizendo: eu sou maior que vocês, mas estou me esvaziando de mim mesmo para assumir aqui uma posição de servo, para que vocês possam entender que é isso que vocês deverão praticar na vida de vocês também. E Jesus continua dizendo a eles o seguinte: agora que vocês sabem disso, que eu dei o exemplo para vocês e pratiquei isso, vocês devem entender que é isso também que vocês devem praticar. E a fala maravilhosa de Jesus no final do discurso: e quando vocês fizerem isso, vocês serão felizes. Quero compartilhar com você também uma outra curiosidade. Muitas vezes somos críticos da ciência, mas a neurociência comprova que todo ser humano, quando ele tem uma atitude altruísta, quando ele se preocupa com o próximo e tem uma atitude de amor, de empatia com o outro, é liberado neurotransmissores na mente dele que causa prazer e satisfação. Isso demonstra e prova, a neurociência está provando para nós que nós realmente fomos criados para viver dessa forma. E quando vivemos de acordo com aquilo que Deus nos criou, realmente há satisfação e alegria no nosso espírito, na nossa mente, em todo o nosso ser. O Senhor nos fez para sermos servos. O Senhor nos fez para nos preocuparmos uns com os outros e para servir uns aos outros. Que o Senhor possa nos ajudar a vivermos isso, que isso faça parte da nossa vida diária, vida prática, para que assim possamos engrandecer o nome do Senhor e entender que nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Afinal, Paulo escreveu aos Filipenses o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o exemplo que nós devemos seguir. Devemos imitar a Cristo. Ele é o nosso Senhor, nosso referencial e nosso exemplo. Vamos orar para que o Senhor nos dê graça e força para praticarmos aquilo que o Senhor espera de nós. Pai querido, é no nome do Teu Filho amado, aquele que veio aqui nos deu exemplos de como devemos viver, de como um filho do Senhor deve viver. Que Teu Espírito Santo nos dê graça e nos ajude a praticarmos isso e a entendermos os propósitos do Senhor para nossas vidas, a nos esvaziarmos de nós mesmos e entender que é possível sim desfrutarmos de alegria, prazer e satisfação ao servirmos, ao nos entregarmos uns para os outros e obedecermos a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos guie nessa verdade, nos inunde com a alegria do serviço, que nos ensine a servir uns aos outros, porque o Senhor nos capacitou com o dom, o Senhor nos capacitou com o amor, o Senhor nos revestiu de graça, para isso, para que nós possamos viver assim, amando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros e ajudando uns aos outros nessa jornada, que muitas vezes é tão difícil, mas o Senhor coloca pessoas uma do lado da outra, para juntos podermos ser vencedores nessa jornada rumo à eternidade. Que a graça do Senhor se manifeste sobre cada um de nós, em nome do Teu Filho amado. Deus abençoe a sua vida, que você possa, em nome de Jesus, compartilhar essa mensagem com outras pessoas e que assim todos possamos aprender um pouco mais sobre o nosso papel e nossa missão de sermos servos uns dos outros. Deus abençoe.